ouvindo a história do Marcelo, né, sobre a conversão, eu me lembrei que eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão. Tantas memórias que eu tenho assim desses momentos de culto, de igreja, como é importante para uma criança estar num ambiente assim sadio, para até se desenvolver como pessoa, como profissional. Reflete em tudo na área da vida da pessoa, uma boa comunicação, uma interação com as pessoas, viver em família. O ser humano foi criado para viver em família, isso é muito bom. Só que Deus me deu dois, gente. Eu preciso do telefone do personal, pastor, que eu tô com meus braços cansados até para segurar o microfone. Gente, é uma experiência tremenda, né? Tá com o teu filho aqui, com a tua criança, mas cansa, né? O pai aqui com 40 anos de idade, sem bíceps, sem tríceps, cansa segurar dois, mas é muito legal poder ter essa experiência com os nossos filhos e estar aqui na casa de Deus, junto com você que faz parte da nossa família. Somos igreja, a igreja somos nós, além da placa lá na frente, além das quatro paredes, cada um de nós somos corpo e fomos criados para andarmos juntos. E uma das coisas mais importantes e mais assim marcantes na nossa jornada de cristão é o batismo. O pastor falou aqui semana passada. Quem estava aqui semana passada? Vou fazer outra pergunta. Tem alguém aqui que nunca se batizou ainda? Levante sua mão. Ninguém? Há poucas pessoas que ainda não se batizaram. Gente, o batismo é algo extraordinário que vivemos aqui semana passada. Semana passada, me preparando para o culto, antes de vir, eu fui para a palavra de Deus para relembrar um pouco da história do batismo de Jesus. Não sei se você sabe, mas os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos falam da mesma história, que é a vida de Jesus contada por pessoas diferentes. E quando a gente olha e vê que Jesus também tomou essa decisão de se batizar, este marco, meditando nesta palavra, Deus me trouxe a palavra que eu quero compartilhar hoje. Se tiver como desligar um pouco as luzes para aparecer mais telão. Se você não pode dormir aí, meu irmão, fica comigo, eu vou ser rápido. Aí, assim? Ficou bom? Dá para enxergar melhor, né? Então Deus colocou no meu coração esse tema, a passagem. Aí tem uma porta, né? A Bíblia fala que Jesus, Ele é a porta, Jesus, Ele é o caminho. Tudo começa nele, por meio dele, para ele, por ele foram feitas todas as coisas. O pecado entrou no mundo por um homem, por Adão. E através de um homem, Deus, que deixou a sua glória e se encarnou, fez-se criatura, Jesus Cristo. Através de um outro único homem, tivemos acesso novamente à comunhão com Deus. Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a porta, Jesus, Ele é o motivo. Você tem a sua Bíblia aí? Você consegue abrir comigo ou acompanhar aqui? Eu vou ler vários versículos hoje que falam sobre o tema principal que Deus colocou no meu coração. Se você puder anotar, você tem seu celular aí, se você puder anotar, para depois você rever esses versículos, ruminar a palavra, que o Espírito Santo fale com você. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, tem algo incrível que, se você ler o mesmo versículo toda manhã, o Espírito Santo vai falar com você de maneiras diferentes. A palavra de Deus é alimento, é aquilo que precisa, é onde nós precisamos pousar os nossos olhos, a nossa atenção, é onde tem que ter a nossa meditação. Então, em Mateus capítulo 3, fala assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia
e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos repetir essa última frase juntas? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mais uma vez, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa mensagem, amigo do Data Show, meu controle funciona às vezes não, passei para mim. Eu vou ficar com você e vou largar o controle, tá? Quando a gente olha essa passagem, a gente observa um pouco quem é esse João Batista. João Batista, um dos últimos profetas ali do Antigo Testamento, começando o Novo Testamento, primo de Jesus. Esse cara que vivia no deserto, que se vestia de pele de animal, que comia gafanhoto e mel, ele batia de frente com fariseus, com os religiosos. Esse cara muito doido, que vivia na contramão do mundo, pregava uma palavra e falava: arrependei-vos. Arrependimento. E é muito interessante, se você ler a Bíblia ali, a forma como ele abordava e tratava duramente para as pessoas e confrontava a respeito do pecado. Ele falava que era necessário arrependimento para que viesse o reino de Deus. Então, antes do batismo, essa mensagem que João Batista levava sobre arrependimento. E assim que a pessoa se arrependia do seu pecado, via a sua realidade distante de Deus, ela se batizava. E é tão interessante a passagem que fala para nós que Jesus também foi até João Batista. Jesus, o Filho de Deus encarnado, aquele que não tinha pecado nenhum, chega diante de João Batista e também é batizado. Jesus também, aos 30 anos de idade, foi batizado. E ali, se você ler os evangelhos, é onde realmente começa o ministério dele. E é tão interessante porque João fala: como eu vou te batizar? E Jesus, aquele que é a porta, aquele que é o caminho, nos deixa o exemplo de arrependimento, de mostrar que realmente nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer desta natureza pecaminosa, para que possamos viver para Deus. E se você pesquisar a palavra arrependimento no grego, eu acredito que muita gente aqui já saiba, talvez você ainda não saiba. Arrependimento vem da palavra grega que significa metanoia. Palavra estranha, mas é um significado assim: mudança de mente que gera uma mudança de atitude. Arrependimento é mudança de mente. Talvez a gente associe arrependimento a remorso ou tristeza, mas a origem da palavra não é essa. A origem é mudar a nossa mente para que possamos mudar as nossas atitudes. Eu quero ler com você também Romanos 12. Pode passar, por favor. Esse versículo eu medito nele há muito tempo e sempre fala muito comigo. Paulo falando para a igreja de Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Nós não somos chamados para andar conforme o mundo. Nós não somos chamados para viver na mesma forma do mundo. Mas através da obra de Cristo, somos chamados a uma mudança de mente. Você já experimentou isso na sua vida? Coisa simples, que daqui a pouco você sempre fazia do mesmo jeito, e você pensa: não, a partir de hoje
E essa mudança de mente é algo que o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós e acontece na nossa vida de diversas maneiras. Uma das grandes mudanças que acontece em nós é a idade, a maturidade. Quantas pessoas falariam, né? Quem dera ter um corpo de 20 com a cabeça de 50, de 60, quanta sabedoria eu teria. Mas essa mudança de mente acontece, às vezes com uma doença, com uma dificuldade que a gente passa. Às vezes a pessoa sofre de obesidade tantos anos e aquilo incomoda ela, até que o momento ela muda e existe uma mudança de mentalidade. Quando nos encontramos com Jesus, quando abrimos o nosso coração, você, pastor Marcelo falou, a gente vem aqui todo domingo com uma santa expectativa. É muito bom poder estar aqui, ouvir daquilo que Deus quer nos falar. Mas é todo dia a mudança de mente, a renovação. Passa para mim, por favor. Tem que ser diariamente. Nós precisamos entender que nós não somos chamados para viver no fluxo deste mundo, que nós precisamos receber essa mudança de mentalidade, como enxergamos as coisas, como nos portamos. E ser diferente é bom? É difícil. Ser um cristão fora do padrão, aonde você trabalha, é difícil? É difícil. É mais fácil a gente se adaptar. Você já ouviu falar no efeito manada? Se daqui a pouco dá olha, imagina comigo, dá um barulho. Eu já vivi isso na igreja, me lembro. Uma vez deu uma microfonia na caixa de som, deu um barulho muito alto, e o irmão gritou assim, ó, é uma bomba! Gente, saiu todo mundo correndo. Porque o efeito manada, a gente ouve, a gente vive no mundo corrompido. Então o palavrão, a piada ambígua, a maldade, a fofoca, a inveja, são coisas comuns no mundo. É o padrão do céu? Sim ou não? Olha, 2 ou 4 já estão aqui comigo. Presta atenção. É o padrão do céu? Sim ou não? Não. Jesus nos chama a mudar a nossa mentalidade, o jeito como vemos as coisas, para que possamos então ser levados ao arrependimento, que vem essa obra, essa mudança de mentalidade através do Espírito Santo, para que possamos voltar-nos para Deus e acessar a sua santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então cada um de nós somos chamados hoje. É uma palavra difícil, é uma palavra para mim, é uma palavra para cada um de nós. Somos chamados ao arrependimento. O que tem entristecido o coração de Deus? Ainda em Romanos capítulo 3, versículo 23, o que a palavra fala? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler juntos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Pode passar a tela, por favor. O que é pecado? Quando Deus criou lá o jardim do Éden, colocou Adão e Eva, Ele falou: não comereis desta fruta aqui, do fruto da vida. O que é a raiz do pecado que afasta o nosso coração de Deus? Presta atenção aqui em mim: desobediência, incredulidade, independência.
Deus deu uma ordem: não comam do fruto. Eles desobedeceram. Deus falou: se comerem, morrerás. Eles não acreditaram. E a serpente falou assim: se vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. O homem pensou assim: opa, eu posso ser igual a Deus, eu nem preciso de Deus. Quantas pessoas vivem assim? Quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar em várias áreas da nossa vida? Quantas vezes eu agi por mim mesmo? Então o pecado é a desobediência. A raiz do pecado é desobediência, incredulidade, independência. Toda vez que eu estou em desobediência, incredulidade, independente de Deus, eu estou em pecado. Eu sei o que preciso me arrepender. O que o Espírito Santo está trazendo à tua memória aí? Aonde é o caminho que você precisa voltar? Lá em Apocalipse, em uma das cartas para a igreja, Deus chama a atenção e fala assim: bem sei o que tenho contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Onde está o nosso pecado? Onde está a nossa falha? No que estamos fazendo, ou talvez no que não estou fazendo? Aonde está o nosso coração? Aonde precisamos nos arrepender e voltar nessa noite, fazer o caminho de volta? Pode passar. 1 João, você pode abrir essa Bíblia? 1 João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você pode fechar os teus olhos aí? Como você está mesmo? Feche os teus olhos. Ouça o que a palavra de Deus fala. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Pode abrir os teus olhos. O Espírito Santo nos mostra como estamos. Espírito Santo, ele é como um espelho que pode mostrar como estamos, aonde precisamos retornar, o que precisamos nos arrepender, para onde Ele quer nos levar. Quantos aqui acreditam que são a habitação do Espírito Santo de Deus? Olha, eu e minha esposa, a gente trabalha já há 16 anos com vendas, e já trabalhei em muita cidade do estado, fora do estado. E eu posso não conhecer a pessoa, mas quando a gente chega na casa de alguém, você consegue fazer uma leitura de como é que é aquela pessoa. A gente trabalha com vendas. Então, você chega na casa da pessoa e a casa da pessoa já está toda bagunçada. Sabe aquele sofá assim que não dá nem para sentar, que está cheio de roupa? Eu já passei uma experiência assim, eu fui no banheiro, eu tinha que fazer assim, ó, de tanta roupa que tinha. Eu fui uma vez no banheiro, tinha panela dentro do banheiro, eu penso, misericórdia, que tem panela no banheiro. O que é uma casa bagunçada? Eu não sei você, mas a gente está ficando mais velho. É uma paz tão grande o cheiro de uma casa limpa, não é? Aquele cheiro de casa, é uma paz tão grande. A palavra de Deus fala que nós precisamos ter o bom perfume de
Cristo. E se você é casa do Espírito Santo, como é que está essa casa? Que casa é essa? Que casa é essa? Será que a gente precisa chamar os irmãos à obra para um conceito aberto, tirando tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus? Você já ouviu aquela história do diabo batendo na porta e querendo entrar? O diabo foi lá certa vez, bateu na porta, foram abrir. Quem era? O diabo. O que tu quer? Eu quero entrar. O proprietário falou: não, aqui você não vai entrar. Beleza. Outro dia, quem é? O diabo. O que você quer? Quero entrar. Não, diabo, aqui você não vai entrar, na minha casa você não tem vez. Foi embora. Outro dia de novo. Até que lá na 10ª vez o diabo falou assim: não, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Deixa só eu colocar um preguinho bem pequenininho lá na tua parede. Tu nem vai ver, é coisa pouca. Você nem vai ver nada. As pessoas não vão perceber. A proposta parecia até que boa, né? O diabo ia parar de incomodar. Tá bom, foi lá, colocou preguinho bem pequenininho lá. O diabo foi embora. No outro dia, poxa vida, o que foi? Chega o diabo com um quadro desse tamanho. O que você quer? Vim pendurar o meu preguinho. O prego é meu. O que precisamos mudar dentro do nosso interior, que talvez até as pessoas não vejam, é algo que o Espírito Santo precisa falar com cada um de nós. Quais caminhos precisamos abandonar? Aonde precisamos nos arrepender? Jesus, ele vem falar algo tão forte. Jesus, ele fala até mesmo dos pensamentos. Os pensamentos, se você olha para alguém que não é seu e você deseja, você está em pecado. Então muitas vezes os nossos pensamentos nos afastam de Deus, nos levam ao contrário daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Somente o Espírito Santo pode nos mostrar como nós estamos. A verdade de Deus traz luz e discernimento. E quando eu confesso o meu pecado, aí então eu encontro perdão. Amém? Vamos ler em Lucas capítulo 5. Aqui Jesus, ele conta uma história bem pequenininha, mas de tão profundo significado. Lucas 5, 31 e 32. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Repita comigo: arrependimento. Jesus, ele conta essa história bem pequena, né? Sobre o médico e os doentes. Mas é uma história tão poderosa, porque quem aqui, quando está doente, gostaria de ser atendido pelo pior médico? Ou se você tem o seu filho, você queria que o pior médico atendesse? Você vai chegar no hospital e falar: olha, vê qualquer médico para atender, meu filho, ele está muito doente. Um atendimento com um médico, eu não sei se você já teve essa oportunidade. Eu e minha esposa, a gente já teve a oportunidade de ser atendido por um médico especialista. É outra coisa, a forma como ele se comunica, o diagnóstico certo, o remédio certo, a dosagem certa. Jesus, ele veio para os pecadores e ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que tem o remédio certo para aquilo que a gente precisa. Você crê nisso? É Ele que nos chama e que nos convida a esse arrependimento, que é o chamado de Jesus para cada um de nós.
O telão me ajuda a fazer essa pausa dramática. Mas é bom. Você vai digerindo essa palavra. Jesus nos convida ao... Opa, cadê os que estavam comigo antes? Vamos lá, pessoal. Jesus nos convida ao... Arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mente que gera uma mudança de atitude. Que o Espírito Santo comece assim, a cavar mais fundo na tua mente, no teu coração. O que precisamos arrepender? O que precisamos abandonar? A palavra fala. Jesus conta uma história também em Lucas 3. Eu acho que é 3:10, 3:9, que fala: o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada fora. Gente, eu não quero aqui, não é uma teologia, não é um julgamento, mas eu vou dar um exemplo que aqueles que têm ouvidos que ouçam, que o Espírito Santo fale com você. Quando a gente vê uma pessoa bebendo um copo de cerveja, não tem nada demais? Não sei, não tem. A pessoa bebeu ali, beleza. Mas agora, se você vê uma pessoa afundada no alcoolismo, destruindo a sua família, não é triste? É triste? É triste, é muito triste. Mas aquele copo parecia inofensivo. Aquele copo era aquele preguinho. O Espírito Santo quer cavar coisas mais profundas no nosso coração. Pastor Marcelo fala tanto a respeito, e eu creio, de promessa para essa igreja, de promessa para cada um de nós, como uma igreja farol, relevante. Mas, meus queridos, o avivamento começa no arrependimento, na mudança de mente. Tem que começar por mim, tem que começar por você, tem que começar por cada um de nós, em abandonar os nossos pecados de estimação, em abandonar tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, em abandonar todas as palavras, pensamentos, atitudes que não honram a Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra que a minha esposa compartilhou comigo, do pastor lá na igreja de Porto Alegre, falando a respeito das obras da carne e das obras do Espírito, né? E sabe o que são obras da carne? Tudo aquilo que a gente não depende de Deus, tudo aquilo que a gente pode fazer por nós mesmos. E quantas vezes vivemos um dia a dia por nós mesmos? Quantas decisões tomamos sem nem consultar a Deus? E depois pedimos a bênção de Deus por algo que nós fazemos. Quantos caminhos temos vivido, meus irmãos, distante daquilo que Deus quer, distante daquilo que Deus sonhou e planejou para você. A palavra fala que Deus tem pensamentos excelentes a teu respeito. E tantas pessoas dependem de você, a tua família depende de você, os teus vizinhos dependem de você, os teus colegas dependem de você, dependem de nós. E como temos nos posicionado, temos carregado a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Meu querido, eu falo isso assim, tremendo diante de Deus, porque não adianta nada eu estar aqui pregando se eu não viver nada disso. Se Jesus, se o Espírito Santo não me convencer e trabalhar na minha e na tua vida, não adianta de nada. E quanto mais o tempo vai passando, nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Precisamos viver hoje as promessas de Deus. Precisamos viver hoje aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Você pode dizer um amém comigo? Amém. Para encerrar, eu gostaria de ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 38. Eu falei antes dos evangelhos, né?
Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos falam da história de Jesus. O livro de Atos é o primeiro livro que começa a falar da história da igreja, que foi quando Jesus morreu, ressuscitou e ele voltou ao céu e ele prometeu que enviaria o seu Espírito Santo. E os discípulos de Jesus ficaram ali reunidos e clamavam para que viesse o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, 38, Pedro, um dos apóstolos, fala assim: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pode passar, meu querido Sérgio. Aqui nesse versículo, para eu poder concluir, fala dos 3 pilares então da salvação: arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Repita comigo: arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Mais uma vez: arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Esta é a porta. Hoje eu só estou falando mais do primeiro pilar, que é o arrependimento, que é a passagem, o início. Ah, Felipe, mas eu já aceitei Jesus, eu já me arrependi. É um arrependimento diário. Aceitar Jesus, viver com Jesus, é uma caminhada diária de arrependimento, de reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Se existe algo de bom em nós, se existe alguma virtude, se existe alguma qualidade, vem de Deus. De nós mesmos nós não temos nada. E Pedro, ele nos alerta para que possamos entrar pela porta estreita, andar pelo caminho. Precisamos nos arrepender. O batismo é importante, e para que possamos receber o batismo do Espírito Santo também. Coloca o último slide. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui e eu vou contar só mais uma história. Você já ouviu falar a respeito de Davi? O rei Davi. A palavra fala que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E Davi foi perfeito? Não. Se você ler toda a história de Davi, você vai ver que Deus fez coisas tremendas, ungiu ele como rei, ele venceu muitas batalhas, mas ele errou, ele pecou, e pecou feio, e tentou encobrir o pecado dele para que ninguém ficasse sabendo, até que Natan, o profeta, chegou para Davi e falou assim: Davi, eu quero te contar uma história. Tinha 2 homens, um muito pobre, e esse homem muito pobre, ele tinha uma ovelha, um cordeirinho que ele cuidava muito bem, porque era só o que ele tinha. Esse cordeiro comia dentro da casa deles, era a alegria daquela família, era o sustento, era de onde vinha a provisão daquela família. E tinha uma outra pessoa muito rica, cheia de dinheiro, cheia de ovelha, cheia de gado, pessoa muito abastada. E essa pessoa muito rica ia receber uma visita, e pegou e mandou que seus servos fossem lá naquela casa daquele homem muito pobre, matasse aquela ovelha e trouxesse, que ele ia fazer uma festa para os seus convidados. O profeta contou essa história para Davi e perguntou: e aí, Davi, o que tu acha dessa história? Davi ficou indignado, pensou: não, esse cara tá louco, ele fez isso, ele vai ter que restituir 4 vezes mais, ele está totalmente errado, esse cara é um monstro. E o profeta falou: Davi, esse cara é você.
o teu pecado, o que você fez, teu erro, é você essa pessoa. E se você lê o Salmo 51, que fala sobre o arrependimento de Davi, ele tem uma atitude de reconhecer, de dar nome para o seu pecado, reconhecer o seu erro e chegar diante de Deus em humildade, reconhecendo que sem Ele, sem o perdão de Deus nas nossas vidas, nós não somos nada. Sem o perdão de Deus na minha vida, sem a misericórdia de Deus na minha vida, não adianta eu ter nascido num lar cristão, que nem eu falei. Não adianta eu estar caminhando com Jesus 10, 15 anos, se eu não viver uma vida de arrependimento. Essa palavra é uma palavra que precisa falar no nosso interior. Quero pedir para o irmão lá apagar um pouco as luzes e sentado mesmo. Eu quero que você feche os seus olhos. Vou pedir que a Dani cante essa música. Essa música fala a respeito disso. Que o Espírito Santo comece a falar ao teu coração, trazer quebrantamento. E se você sentir a necessidade de sair do teu lugar e vir até aqui à frente, como um ato de reconhecimento de que precisa mudar a tua direção nessa noite, fique à vontade para sair do teu lugar, mas não porque alguém vai sair, mas para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Ouça a letra dessa música, deixe o Espírito Santo falar no teu interior. Só quero
estar aos teus pés. É o melhor lugar onde podemos estar. Porque se olharmos para nós mesmos, nós não temos nada de bom para te oferecer. Somente um coração quebrado, quebrantado, contrito, Jesus. Apesar de nós, apesar das nossas limitações, das nossas falhas, Senhor, da nossa incredulidade, da nossa desobediência, da nossa independência, Senhor, precisamos de Ti. É uma obra que mãos humanas não conseguem fazer, Senhor. É a obra do Teu Espírito Santo em nós, Jesus. Precisamos de Ti. E agradecemos porque Tu és um Pai bondoso que nos espera com os braços abertos. Tu és o médico, o melhor médico, o médico dos médicos, que tem o remédio para curar as nossas feridas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor que nos constrange. Aleluia. Você pode se colocar de pé e dizer para Ele: só quero a Ti. Só quero a Ti. E nada mais. E nada mais. Levante sua mão para Ele e diga no teu coração: só quero a Ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de Ti, Jesus. Só quero a Ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de Ti. Diga pra Ele: só quero a Ti. E nada mais. E nada mais. Tira do nosso coração todas as preocupações com as coisas deste mundo, Senhor. Só quero a Ti. E nada mais. E nada mais. Nada além. Mais uma vez, diga para Ele com todo o teu coração: só quero a Ti. E nada mais. Nada mais. Nada além de Ti. Aleluia, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, Jesus.